Querubim Lapa é o mais relevante ceramista português do século XX. A partir do início dos anos 50, Querubim Lapa desenvolveu uma obra pioneira que induziu modernidade na cena artística nacional e que transformou a sua relação com a azulejaria e a cerâmica. A inventiva e a vibração da obra de Querubim Lapa só encontram paralelo na vitalidade do artista. Querubim Lapa trabalhou durante cerca de 70 anos e marcou muita da paisagem urbana lisboeta. Sabia, por exemplo, que esta parede no Chiado é da autoria de Querubim Lapa? Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Rita Ferrão, passam aqui no Chiado e aqui neste troço da Rua Garrete por dia milhares de pessoas. E eu faria uma aposta, se fosse possível verificá-la, quantas dessas pessoas sabem que esta parede tem um autor, Querubim Lapa. O que é interessante é que essa confusão, digamos assim, é prevista pelo próprio Querubim, porque a fachada deste pequeno edifício, que era originalmente a Casa da Sorte, foi desenhada por ele, concebida por ele em 1962, precisamente para não entrar em choque com o contexto onde se encontrava. Ou seja, apesar de ser uma intervenção moderna, a paleta de cores, com os azuis e os brancos, pretende exatamente fazer-se passar por qualquer coisa que está integrada na arquitetura local. Na verdade, tudo está previsto, não é? Também esta peça Também aqui. esta peça, porque é uma situação, talvez, limite de colaboração entre artista e arquiteto. É a peça que culmina toda a colaboração do Querubim Lapa com o Francisco da Conceição Silva, que é um dos arquitetos mais importantes do movimento moderno em Portugal. E é a peça onde os dois trabalham numa colaboração tão íntima que não há, de facto, distinção entre arte ou intervenção artística e arquitetura. Começamos a observar detalhes e isto é emocionante. É muito As pessoas não param, mas deviam parar para ver. Se repararmos, os olhos dão-nos essa indicação de que aqui, neste nicho, há alguma coisa que é importante ver, que é importante olhar. Isto tem muito a ver também com o próprio sentido do humor do artista, que está muito presente sempre nestes pequenos detalhes e que vai estar novamente também no interior da loja. Vamos entrar? Sim. A Casa da Sorte foi uma encomenda do comendador Nogueira da Silva, que era o proprietário da Casa da Sorte e que já era um amante de cerâmica e grande colecionador da obra do Jorge Barradas. Portanto, fazia todo o sentido que, neste caso, o arquiteto Conceição Silva trabalhasse com um ceramista, Querubim Lapa, que já tinha trabalhado com ele num conjunto de projetos anteriores.
sendo que o primeiro é a fachada dos Armazéns do Minho, em Angola, e depois, na extraordinária loja Rampa, com o primeiro elemento que o Crubim vai conceber para a arquitetura, um elemento estrutural que é exatamente o ar da porta da loja que suporta toda uma grande fachada envidraçada. É relativamente recente a destruição da rampa. A destruição é de 1980 e, na época, houve, de facto, movimentações no sentido de a preservar, mas não se conseguiu. Era aqui na zona do Chiado? Sim, o Arco Rafael Bordal Pinheiro. E na sequência destas experiências conjuntas, o arquiteto Conceição Silva percebeu que Crubim Lapa tinha esta apetência especial para trabalhar em arquitetura. E entendiam-se muito bem os dois, uma vez que se destinava à Casa da Sorte. O Crubim trabalhou uma série de assuntos que estão ligados ao jogo, à sorte, à ideia de destino, sempre com algum sentido de humor. Encontramos os signos do zodíaco, encontramos números, estrelas de 5 pontas, etc. No entanto, o conteúdo é um conteúdo universal, que pode ser lido em qualquer contexto. Adequava-se ao espaço da Casa da Sorte, mas adequa-se à vida cotidiana de cada um. Portanto, isso foi uma coisa que, quando o artista soube que a Casa da Sorte ia ser transformada numa pastelaria ou numa doçaria, ele ficou até particularmente feliz. Porque ainda soube que ainda soube, infelizmente já não assistiu à transformação, mas achava a ideia muito divertida. É um trabalho sensual. É um trabalho sensual. Joga bem com a pastelaria e tem esse aspecto quase goloso, não é? Que os próprios doces têm. E é interessante porque o Crubim era particularmente admirador e amigo de um outro ceramista, que é o Luís Ferreira da Silva. E o Luís Ferreira da Silva tem esta frase que define muito o seu trabalho de cerâmica, que é dizer que a cerâmica é uma arte pantagruélica. E aqui, de facto, verifica-se perfeitamente. A metáfora torna-se literal. Exatamente, concretiza-se verdadeiramente. A Casa da Sorte, agora Pastelaria Alcoa, é uma obra já de maturidade, o trabalho de Crubim Lapa. Ele inicia o trabalho de cerâmica em 1954, a convite do arquiteto Chorão Ramalho, e é através do arquiteto Chorão Ramalho que ele vai contactar também com a Viúva Lamego, com a fábrica Viúva Lamego, onde faz os primeiros trabalhos cerâmicos. O primeiro é azulejo de padrão para o Centro Comercial do Restelo. E lá está, impecável. E na Viúva Lamego é-lhe proposto ele ocupar um ateliê individual, onde pode desenvolver o seu trabalho cerâmico. Isso é uma das coisas que mais o estimula a arriscar, investir, experimentar. Essa é uma das características que melhor define o trabalho do Crubim, é a experimentação. Porque é uma experimentação, sobretudo técnica, mas é técnica ao serviço de uma plasticidade que era muito própria dele. Aqui ele trabalha uma técnica que experimentou no Hotel do Mar, que é a obra anterior que faz com o arquiteto. E também icónica, não é? Conceição Silva. Um hotel magnífico com um conjunto de placas cerâmicas extraordinárias, mas ele começa então a experimentar este jogo entre esmaltes opacos e vidrados transparentes, sobreposições que eram completamente anticanónicas, ou seja, na tradição da cerâmica não se utilizavam, mas que, ao experimentar, percebeu que conseguia estes craquelés, ou seja, este estalar das várias tintas sobrepostas, que vão criar texturas que são muito particulares da obra do Crubim e que depois, mais tarde, até outros ceramistas vão tentar também, mas marcam a linguagem dele deste período. Rita,
Acabámos de ver uma obra do Querubim Lapa com impacto no espaço público, mas de encomenda privada, e agora estamos na estação de metro da Bela Vista. A intervenção em arquitetura esteve sempre muito em equilíbrio entre as encomendas privadas e as encomendas de Estado. Desde os Palácios da Justiça, hospitais, bibliotecas, universidades, a reitoria da Universidade de Lisboa, e depois as encomendas privadas, o Casino do Estoril, as lojas, não é? A loja das meias, etc. No caso aqui do Metro da Bela Vista, é uma obra de 1998, corresponde a um período do trabalho dele em que ele explora a abstração geométrica, mas sempre com uma ligação à tradição da azulejaria. Por exemplo, ele aqui trabalha a questão do azulejo de aresta e faz outra coisa interessante nesta estação, que é a utilização de quadrados de 20 por 20, ao contrário do azulejo tradicional, precisamente para conseguir formas que são vistas à distância, com maior escala, e depois, para além do quadrado tradicional, trabalha também os cortes em diagonal, ou seja, se os espectadores se aproximarem da parede vão perceber que há junções que são muito pouco comuns na azulejaria tradicional. À distância, se calhar, não se apercebem disso, portanto, há dois níveis de leitura, digamos assim. Não é demais sublinhar que Querubim Lapa trabalhou ao longo de 70 anos. Cerca de 70 anos é um caso incrível de longevidade produtiva. Estamos a falar de cerâmica. Querubim começa a trabalhar em cerâmica em 54 e começa pela azulejaria de padrão. Mas imediatamente entra uma dimensão escultórica que tinha a ver com a sua formação. As peças mais significativas dessa fase são, sem dúvida, o painel do Casino do Estoril e o grande painel, um painel de grandes dimensões, para o antigo Banco Nacional Ultramarino, em Maputo, o atual Banco de Moçambique, que é a peça de maior escala com relevo escultórico. Nesta época dos anos 90, a que se refere esta estação, ele desenvolve esta linguagem, como eu disse, de abstração geométrica, que vamos encontrar também nos painéis da Escola Dona Luísa de Gusmão, vamos encontrar no painel da Empenal António Arroio, da Escola António Arroio. Onde ele lecionou décadas. Onde foi aluno e lecionou décadas. A sua última grande obra foi precisamente a Biblioteca José Saramago, no Fajó, uma encomenda da Câmara da Almada, que é uma obra de grande escala e com muito pouca assistência, que é uma coisa interessante, que é, trabalhando em ateliê ou na Fábrica Viúva Lamego, ou na António Arroio, ou mesmo mais tarde na Oficina do Castelo, tem sempre, obviamente, algumas ajudas, mas ele controla o trabalho a 100%. A manualidade sempre foi uma característica do trabalho dele desde o início, pesquisando ele próprio e encontrando as suas próprias soluções e tocando muitas áreas técnicas. Estamos a falar de cerâmica, mas ele trabalhou, por exemplo, em cobre martelado, em laca, ou seja, registros que têm a ver com as artes decorativas e que exigem um domínio técnico. Exatamente. Que nem todos os artistas arriscam. Isso para ele era uma fonte de prazer, essa pesquisa e o modo de resolver as questões. E provavelmente foi muito importante na evolução das suas linguagens. O Querubim Lapa era uma das pessoas que recebia artistas que vieram aprender a trabalhar a técnica cerâmica. E qual era o artista que ele verdadeiramente admirava? Começa por ser Picasso, que foi uma referência fundamental para a geração de Querubim Lapa e uma referência especial para a obra dele, a dado momento. Depois também a arte pop, num determinado momento, pelo grafismo, pela aplicação da cor e até pelo lado sintético da mensagem publicitária, é muito importante na obra de Querubim. Francis Bacon, por exemplo, também. Ou seja, vamos encontrar uma diversidade muito grande e uma quantidade enorme de referências da história da arte que ele usa recorrentemente. Vamos ver uma peça icónica de Querubim Lapa, devo dizer que é uma das minhas favoritas e que, de alguma forma, eu acho que remete um pouco para Picasso. Vamos lá? Vamos.
peça anterior à Casa da Sorte, num período muito fértil da colaboração de Crubim Lapa com um conjunto de arquitetos, e nesta fase ele desenvolve particularmente estas duas valências muito importantes do trabalho dele, que são a pintura e a escultura. Portanto, ele tinha formação em escultura, depois, mais tarde, veio também a ter formação em pintura, embora praticasse pintura desde que era criança. E o final da década de 50 é uma época em que ele vai desenvolver imenso essa relação entre a pintura e a escultura e a transposição das duas disciplinas para a cerâmica. Ele aqui tem o registro clássico da azulajaria e depois trabalha o relevo, não é, em peças que são encaixadas num fundo de azulajaria. É uma peça em que esse registro também se vai adaptar à própria arquitetura. Portanto, se nós repararmos no topo do painel, vemos que ele segue um programa arquitetónico muito claro e vai reforçar esta estrutura expressionista do teto, que é criada a partir de uma ideia do arquiteto, que é o Jorge Ferreira Chaves, que já tinha trabalhado com o Crubim no Hotel Ritz. A pastelaria mexicana já existia? Na verdade, era uma pequena leitaria que existia num espaço menor que dava diretamente para a rua e que depois é aprofundado e é remodelado em 62 com um projeto moderno, o modernismo no pós-guerra. É uma época em que se explora a integração das artes de uma forma muito particular, ou seja, o que se pretende aqui não é colocar uma obra de arte como elemento decorativo, mas é integrar a obra como parte da arquitetura. Uma coisa completamente orgânica, não é? Completamente orgânica. E o projeto da Mexicana é especialmente orgânico, onde muitos materiais, muitas texturas são combinadas. Vamos encontrar a cerâmica, vamos encontrar a pintura da mural, vamos encontrar os painéis de madeira, a iluminação. Eu gosto particularmente daquele aquele teclado, também, é maravilhoso. E os candeeiros, os são candeeiros, lindos. A própria gaiola dos periquitos. O sol é um elemento que, no final da década de 50, é fundamental na obra cerâmica do Crubim. Em 1958, em Bruxelas, ele vai criar um sol, precisamente em relevo cerâmico. Depois, também para o Comptoir Suisse, num projeto do Conceição Silva, ele vai também, novamente, utilizar esse tipo de iconografia. E aqui nós temos o grande sol, o maior sol que ele de facto construiu e que faz essa ligação à ideia de México, muito mais do que propriamente ao país, mas é uma ideia, não é? Claro, um imaginário mexicano, associado ao México. E deste lado temos o cato, com aves e flores, que temos em tridimensão, mas depois temos uma espécie de elemento remissivo em silhueta que está no fundo. E, por outro lado, faz a ligação à tal gaiola dos periquitos. Como se fosse uma narrativa, não é? Exatamente. A ideia destes interiores, aparentemente muito complexos, é que eles sejam uma espécie de experiência física, uma experiência também sensorial. À medida que vamos saindo da Mexicana, também a azulajaria toma tonalidades mais frias que a aproximam do exterior. Quem utiliza diariamente os espaços não repara nestes detalhes, no entanto, estes detalhes são importantes para quem utiliza diariamente os espaços. E é difícil imaginar que ele se dedicou nas artes a outra coisa na vida que não a estas disciplinas. Mas não é assim. Vamos até à Gulbenkian? Vamos. Rita, eu confesso que antes de começar a preparar este programa não fazia ideia que Crubim Lapa tinha feito pintura de cavalete. Esta pintura é uma pintura de 1949, chamada As Costureiras, e claramente se pode inserir no contexto neorrealista. O Crubim já demonstrava estas preocupações desde o tempo da escola António Arroio, quando expôs pela primeira vez,
E já nas primeiras peças que expôs, que eram desenhos aguarelados, esse registro de preocupação com os mais desfavorecidos, com o contexto do trabalho, sempre foi uma preocupação dele. Em 1950, ele vai participar pela primeira vez nas exposições gerais de artes plásticas. Portanto, esta é de 49, esta pintura, e ele, logo no ano a seguir... Ele participa pela primeira vez nas exposições gerais de artes plásticas. Eram exposições coletivas que não tinham júri, não tinham prémios e que favoreciam precisamente a mostra de jovens artistas que não estavam ligados ao CNI, ao organismo de propaganda do regime. Esta pintura é mostrada nesse contexto e é também nesse contexto que ele conhece e se começa a relacionar com o maior número de artistas e arquitetos, porque é no contexto das Gerais de Artes Plásticas que ele vai conhecer Conceição Silva, Chorão Ramalho e se começa então a desenhar essa hipótese de colaboração que mais tarde se vem a concretizar com a cerâmica. No caso das costureiras é interessante que se nós observarmos com atenção é uma das muitas peças de Crubim Lapa sem dúvida. Que estão na coleção da Fundação Carlos Gulbenkian. E variadas. Variadas, desenhos, cerâmica, pintura, gravura, mais pintura. No caso das costureiras é muito interessante ver os detalhes da textura e as sobreposições das cores, a raspagem, o riscar por cima da tinta, etc., que vai criar uma ligação muito direta com aquilo que mais tarde ele vai fazer na cerâmica. Desenvolver na cerâmica, precisamente. Estamos a olhar, agora que a Rita está a dizer isso, eu comecei a olhar e a ver aquilo que já tinha olhado, mas não tinha visto. Esta textura densa e irregular é qualquer coisa que, de facto, é muito característico da cerâmica do Crubim. E mesmo esta paleta de cores, estes castanhos amarelados em particular, acabámos de os ver no Sol Mexicano. Exatamente. Então o Crubim é um pintor que faz cerâmica? O Crubim gostava, aliás, ele repetia esta frase. Muitas vezes ele achava que era um pintor que estava escondido atrás da cerâmica. Eu não tenho exatamente essa visão. Para mim, o Crubim é, de facto, um pintor que se revela através da cerâmica. De facto, ao longo da vida, ele não faz muitas exposições individuais. E a obra pictórica vai sendo cada vez mais invisível e estando cada vez mais apenas confinada... Nos bastidores? Sim, confinada ao ateliê ou a coleções privadas, sendo que existem algumas coleções públicas. Crubim nasceu em Portimão em 1925, mas a família mudou-se para Lisboa, ele ainda era muito pequeno, o que significa que ele, de facto, teve uma vivência lisboeta enquanto criança. E o desenho e a pintura sempre foram uma forma de expressão muito natural nele e isso levou a que se desse uma atenção especial ao que ele fazia e que fosse encaminhado mais tarde, aconselhado, não é, a seguir uma carreira ligada às artes. Ele fez o curso de escultura e depois, mais tarde, já depois do 25 de Abril, em 78, ele conclui também a licenciatura em pintura. Isso é incrível. Teria 50 anos, não é? Já professor na Antónia Arroé há vários anos, portanto há aqui também um interesse que tem a ver com a carreira docente, mas, por outro lado, que nunca tinha parado de pintar. Portanto, a pintura foi uma constante. Um dos objetivos fundamentais do Centro de Estudos é criar um catálogo Raisonné online e, portanto, depois, eventualmente, abrir as suas portas a investigadores, mas não tem uma vocação museológica. Rita, para terminar esta visita à obra de Crubim Lapa,
vamos fazer uma coisa que não é habitual. Isto é um segredo bem guardado, não é acessível ao público, só às pessoas de casa, mas é extraordinário. Este apartamento é do filho único, aliás, de Querubim Lapa, e esta cozinha foi um presente do pai para o filho, um processo que levou 2 anos a concluir. Começou em 1987, o Querubim começou a conceber, a desenhar, sempre nesta ligação intestina com a arquitetura, na melhor tradição da azulejaria portuguesa, e os azulejos foram colocados em 89. Há assuntos que são recorrentes e que o Querubim vai trabalhando ao longo dos anos. Um desses assuntos é precisamente a referência aos peixes grandes que comem os pequenos, que podemos, aliás, ver em várias partes desta cozinha. Em rigor, Rita, tudo aqui se devora mutuamente, sim, não é? Isto aqui sim. é um grande festim. É essa quase autofagia, os elementos devoram-se a si próprios e há uma animalização das figuras, sejam elas vegetais, animais, humanas. Portanto, há muitas referências clássicas, muitas referências que vêm da mitologia clássica. Há também inúmeras referências à história da azulejaria, não só portuguesa, mas também oriental. Isto tem um caráter absolutamente lúdico, mas é bom não perdermos de vista que estamos a falar de um artista, de um autor erudito. Sem dúvida. Aliás, isso é uma constante também na obra do Querubim Lapa. Ele tem sempre referências, não só à história da arte, como referências ao classicismo. Muitas vezes não são óbvias, não são citações diretas, digamos assim, mas estão lá e implica os tais vários níveis de leitura. Ele aqui desenvolve uma série de conteúdos que vai continuar a desenvolver mais tarde numa nova cozinha, desta vez já dedicada à sua segunda mulher. Há assim um lado verdadeiramente cênico. Cênico é a palavra correta para esta cozinha. E depois há muitos detalhes. Estes detalhes são lidos normalmente em segundas observações, em terceiras, quartas, e por aí fora. É interminável. Por exemplo, há uma situação muito divertida que também é recorrente, que são sempre estas misturas entre a alimentação e o erotismo. E ali naquelas duas paredes temos, de um lado, 2 pequenas rãs em cópula e do outro lado uma rã voyeur com uns binóculos que está a espreitar à distância, não é? Sem ser vista. Siga-nos no Instagram, no Facebook e na nossa página onde pode rever este e os outros Visita Guiada.